De hoje nós vamos apresentar sobre ciências e mulheres, as construções históricas, culturais, estereótipos e o efeito Matilda. As jornalistas de hoje são Ariadna Yupang, Daniele Bugdana, Sofia Voltolini e Mariana Machado. Vamos começar com a Ariadna Yupang, que vai dar uma contextualização sobre o que é ciências e mulheres e explicar um pouco sobre o efeito Matilda. A socióloga Maria Alina Estebanes define o efeito Matilda como um fenômeno social em que as contribuições das mulheres no campo da ciência e da tecnologia é ignorada ou minimizada no espaço público, na história e nas instituições. As suas raízes na sociologia da ciência é, mais precisamente, num de seus precursores, o norte-americano Robert Merton, que publicou um compêndio em meados do século XX, no qual argumentava a estrutura social da ciência que se baseia em hierarquias do poder, o efeito Mateus. Posteriormente, a acadêmica norte-americana e feminista Margaret Rothschild analisou escritos de Merton e notou que seu artigo se baseava em pesquisas que tinham sido levadas a cabo por uma colega mulher, mas que elas só apareciam nas notas de rodapé. Foi assim que Rothschild detectou um efeito tal como aquele descrito por Robert Merton, mas com viés de gênero. Ela então decidiu nomear o caso como Efeito Matilda, em honra de Matilda Joyce Gaga, uma sufragista nova-iorquina que lutou pelos direitos das mulheres e cujas contribuições foram durante muito tempo ignoradas. Em um artigo de 1883, intitulado Women's Adventures, Mulheres como Inventoras na tradução livre, publicada na revista de North American Review, Gaga menciona que, embora a educação científica das mulheres tenha sido grosseiramente negligenciada, algumas das invenções mais importantes do mundo são devidas a elas. Obrigada, Ari, pela sua excelente explicação e contextualização sobre as ciências e mulheres. Agora vamos para as ruas com a nossa jornalista Daniele Bugdana, que fará algumas perguntas para alguns homens e mulheres sobre a mesma temática. Advogada e também eu sou consultora de imagem e estilo. Você alguma vez já sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher? Sim. E você conhece alguma mulher cientista? Que eu me recorde nesse momento, não. Eu acredito que não. E você já sofreu alguma forma de preconceito por ser mulher? Mulher sofre, principalmente no trabalho. Depende do mercado que você trabalha, você sofre. Você conhece alguma mulher cientista? Não, cientista da área não. Maurício Pereira? Você conhece alguma mulher cientista atualmente, assim? Olha, eu sinceramente não conheço ninguém. Nenhum? Você já sofreu alguma forma de preconceito por ser mulher no mercado de trabalho? Sim, com certeza já. E você conhece alguma mulher cientista? Conheço algumas, inclusive eu mesma. Eu tenho um projeto de pesquisa na FURB, eu faço mestrado em ensino de ciências naturais e matemática, onde eu desenvolvo um projeto de pesquisa, inclusive com bolsa de fomento da FAPESC. Alguma vez a sua paternidade já foi questionada no ambiente de trabalho? Não. Você já sofreu alguma forma de preconceito por ser homem no ambiente de trabalho? Não? Raqueline, alguma vez você já sofreu algum tipo de preconceito por ser mulher no ambiente de trabalho? Já. Já? E você conhece alguma mulher cientista? Eu. Fala um pouco sobre o seu trabalho. O meu trabalho ele fala sobre desenvolvimento regional na perspectiva do campo e como os movimentos de trabalhadores do campo, os agricultores, contribuem para o desenvolvimento das regiões do país a partir da agricultura familiar. Obrigada, Dani, pelas entrevistas. Vamos agora para a nossa última entrevista do dia, que é com a jornalista Sofia Voltolini, que vai entrevistar Deise Marisabel, gestora administrativa e financeira da empresa Ártico. Você pode contar um pouquinho pra gente como é a sua trajetória como mulher no ambiente de finanças? Então, a área de finanças, no início da minha carreira, ela sempre foi essencialmente masculina. Então, as mulheres que trabalhavam em escritório, normalmente, a gente não tinha ambição de cargos de liderança. Para poder se destacar, o que eu sentia, isso era uma coisa como eu posso explicar, parecia natural, em que a mulher tivesse que trabalhar mais para ter um pouco mais de valor. O que eu penso, que isso foi aos poucos mudando. Hoje a gente tem um ambiente um pouco diferente, Ao longo da minha trajetória, eu tive muitos gestores homens, E eu entendo que, nesse ambiente a gente precisa trabalhar em equipe. Então, tem valores tanto de homens e de mulheres que se complementam, E a mulher tem, sim, um poder de destaque na liderança, como gestão, como pessoas, que têm o mesmo valor que o homem, Hoje ainda tem diferença salarial, ainda tem reconhecimentos diferentes, E eu já vi muitas situações em que as mulheres não eram contratadas, pois elas teriam que ficar lá 5 meses, 4 meses afastadas. Então, sempre era um problema na hora de tomar a decisão, na hora de contratar uma mulher. A gente sente que tem mudado bastante. Por que tem mudado bastante? Porque algumas mulheres já estão em cargos de liderança e de gestão, ou são empreendedoras, Então elas acabam virando um pouco esse jogo.
né? Então, hoje, como tem uma mão de obra escassa, né, é mais difícil contratar pessoas eficientes, com graduação, né? Então, a gente consegue melhores ambientes de trabalho quando você convive de harmonia e igualdade com os homens, né? Então, mas confesso que sim, sofri algumas situações constrangedoras. E como eu expliquei, para nós, na época, era muito natural e não era uma coisa consciente o que estava acontecendo ali, né? A gente entendia que aquilo era natural e que fazia parte do trabalho, se você quisesse estar no jogo, era dessa forma que tinha que ser, né? Então, mesas em que eu participei de reuniões e que tinha 6, 7 homens, eu era a única mulher, né? Até as pessoas entenderem que era eu que iria apresentar ou eu queria liderar aquela reunião, eles se viravam para mim e perguntavam cadê o cafezinho, por que ainda não chegou, né? Então, e eu ia sim buscar o cafezinho e no mesmo momento eu apresentava e liderava a reunião e as pessoas até ficavam constrangidas naquele momento. Obrigada, Sofia, pela entrevista. Com isso, finalizamos o jornal de hoje. Boa noite. Obrigada por terem nos assistido até aqui.